de muito trabalho. Ela é missionária, Sâmia, ministra do Evangelho também. Vocês conhecem, nós temos os CDs dela lá em cima na livraria e ela está aqui. Eu queria que ela dissesse um olá aos irmãos, está bem? Sâmia, por favor. Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Quem já me conhece aqui? Quem estava da última vez que eu ministrei aqui? Glória a Deus. É um prazer estar aqui novamente, é muito bom, é um ambiente que para mim é familiar, me sinto muito em casa. E eu sei que quando o pastor Augusto chegou e falou, dê uma palavra, aí eu, tá bom. A primeira coisa que veio no meu coração, na realidade, quando eu cheguei aqui, dessa vez, a primeira reunião foi sexta-feira, veio uma palavra no meu coração. E eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês em Isaías 54. Aleluia. Acredito que muitos conhecem essa passagem. Isaías 54. Quem encontrou, diga amém. Versículo 2 diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Quando eu cheguei aqui, esse versículo, essa passagem pulou muito forte no meu coração. E hoje eu soube que era o aniversário da igreja. E o que se levantou dentro do meu coração, amados, é que esse lugar já está pequeno demais. Talvez você olhe ao seu redor e você diga assim, mas ainda tem algumas cadeiras que precisam ser ocupadas. Mas isso é o estado atual, mas não é a maneira como Deus vê. A maneira como Deus vê sempre é além daquilo que os nossos olhos veem. E nós precisamos desenvolver a habilidade de vermos como Deus vê. Nossa vida natural ela é governada pelos nossos 5 sentidos. Nós só podemos alcançar aonde os nossos olhos físicos alcançam. Ninguém aqui tem visão de raio-x como o super-homem, não é verdade? Nós só podemos, todo o conhecimento que nós temos é adquirido pelos 5 sentidos do nosso corpo. Mas não é assim no nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, Deus restaurou dentro de nós os sentidos espirituais para que nós possamos ouvir Deus, ver como Deus, sentir como Deus, perceber como Deus, e essa vida é a que deve reger a nossa vida. Por quê? Essa passagem, ela diz algumas coisas que nós temos que fazer e algumas coisas que são resultados das nossas ações, que Deus vai fazer. E existe uma lei da física que diz que para toda ação existe o quê? Uma reação. E nós temos o costume de sempre, como crentes, esse não é o caso de nenhum de vocês aqui, colocar toda a responsabilidade da nossa vida em Deus. Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor muda isso, Senhor muda aquilo. Mas sabe, Deus nos deu a fé para quê? Para que o primeiro passo seja nosso. A fé é a habilidade para nós fazermos algo, para que em resposta disso, Deus faça algo também. Quando você tem uma ação de fé, Deus vai ter uma reação de poder para confirmar a fé que você liberou. E então ele diz aqui, alarga. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, a responsabilidade de alargar é sua. Às vezes a gente diz, Senhor, alargue. Não, ele está dizendo alargue você. É você que tem que alargar. E ele diz, alarga o quê? O espaço da tua tenda. Sam, eu não sou errante, não vivo em tenda. Não, a tenda que ele está dizendo aqui é isso aqui, ó. Lá no Brasil a gente diz, essa cachola aqui. Esse feijãozinho aqui, que muitas vezes pensa pequeno. Alarga a maneira de você pensar, alarga a maneira de você se ver, alarga a maneira como você está vendo as situações da sua vida, meu irmão. Comece não a pegar os relatórios pelos seus sentidos físicos, mas pelos seus sentidos espirituais, porque Deus vê por cima do muro. Você pode estar vendo o muro na sua frente, mas Deus vê por cima do muro. Deus já vê a resposta, Deus já vê o resultado final, e Deus quer que você dê essa espiada por cima do muro para que você tenha força e esperança para perseverar na hora da pressão.
Alarga. Como você se vê daqui a 3 meses? Como você se vê daqui a 1 ano? A Bíblia diz que assim como você imagina a sua alma, você se torna. Sabe, meu irmão, eu me vejo daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, muito melhor do que eu estou agora. Eu me vejo alcançando muito mais coisas do que eu alcanço agora. E eu vou te dizer uma coisa. Você pode dizer, mas você não sabe a situação que eu estou. Você não sabe como eu vivo. Você não sabe de onde eu vim. Eu posso te devolver essas perguntas. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe situações que se levantam para a minha vida. Você não sabe de onde eu saí, mas eu posso te garantir uma coisa. Deus tem revertido cada uma das minhas limitações e tem, amados, me surpreendido com aquilo que Ele pode fazer. Por quê? Porque para cada ação de fé sua sobre a palavra, Deus vai liberar poder para realizar aquilo que você diz que crê. Eu sou de uma cidade chamada Campina Grande, no estado da Paraíba, no nordeste do Brasil, que era o estado mais pobre da Confederação. Era o único lugar. É a mesma coisa quando fala sobre Jesus, que diz, pode vir alguma coisa boa desse lugar. E sabe, Deus gosta de relatórios que pessoas e situações dão sobre você que é negativo. Sabe por quê? Para que o seu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Quando as pessoas dizem assim, vixe, você veio do lugar pior que tem. Você veio de uma condição que não tem nem condições de você alcançar isso que você pensa. Amado, Deus ama isso. Sabe por quê? Porque Ele ama ser El Shaddai. Ele ama ser Jeová Jireh. Ele ama ser aquele que superabunda, aquele que surpreende, aquele que faz com que todo mundo olhe para a sua situação e diga, como foi que aconteceu? E aí você vai abrir a boca e vai dizer, foi Deus. Foi Deus. É Deus na nossa vida. E Ele está dizendo, alargue. Eu vejo pessoas hoje pela manhã aqui assim, é como se você tivesse uma camisa de força, você está aceitando todas as situações que se levantam. Olha, você não vai ter dinheiro para pagar seu aluguel, você não vai ter dinheiro para comprar isso, você não vai ter dizer, olha, você agora, esse mês você vai ter que cortar isso. Sabe o que é que você tem que cortar? Você tem que cortar incredulidade, você tem que cortar pensamento pequeno, você tem que cortar o que pessoas dizem a seu respeito, porque a única coisa que vai crescer na nossa vida é a realidade da palavra e do reino dele que já está dentro de nós. Tudo aquilo que vem colocar você no canto da parede, amado, você precisa chutar aquilo, para que aquilo não limite você, para que você possa alargar a maneira de você pensar. E ele diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação. Isso também é algo que nós fazemos. Ele diz, você alarga, você estende. E ele diz ainda, ei, não impeça. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, para de impedir o que Deus quer fazer. Sabe que às vezes, a única coisa que a gente precisa fazer para que Deus possa manifestar o que Ele quer é sair da frente de Deus. Às vezes a gente sempre está querendo ajudar Deus em alguma coisa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E Deus está dizendo, se você só ficar quietinho, já ajuda muito. Ele diz, aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é a força do seu braço que vai fazer você mudar a sua condição, porque se fosse pela força do seu braço, você já teria mudado. Para que você precisa de Jesus se pela força do seu braço você consegue tudo? É pelo poder, querido. E ele diz, não impeças, alonga as tuas estacas, e ele diz, e firme bem. O que é isso? Seja perseverante no que você tem crido. Seja perseverante em ter os pensamentos de Deus. Seja perseverante em dizer a mesma coisa. Firme bem a sua confissão. E firme bem aquilo que Deus já disse ao seu respeito. Então, uma vez que você faz isso, o que é que vai acontecer? Isso é a parte da fé. A ação, a nossa ação. E o versículo 3 é o quê? A reação, é a lei da reação. Você fez o versículo 2, que é a lei da ação, agora Deus entra com a lei da reação. E ele diz, por quê?
transbordarás para a direita e para a esquerda. Ele não disse que você vai ter só o suficiente, ele disse que você vai ser transbordante. Não só de um lado como do outro, por todos os lados. Transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. E fará que se povoem as cidades assoladas. E ele diz, não temas, porque não serás envergonhado. Eu sei, porque eu já passei por isso, que às vezes o maior intimidador da nossa fé é um pensamentozinho que se levanta dizendo, e se eu declarar isso e não acontecer? E se eu começar a proclamar isso e dizer aquilo que a Bíblia diz e não acontecer? E a resposta de Deus para esse pensamento é, não tenha medo, porque a sua fé não vai ser envergonhada. A sua atitude não vai ser envergonhada, porque fé nunca fica sem resposta. Queridos, eu sei que mudanças são desconfortáveis. Quem aqui já se mudou de casa alguma vez? Eu já me mudei 10 vezes. Eu não aguento mais ver uma caixa de papelão na minha frente. E o Senhor disse, ainda não acabou. Eu digo, obrigado pela graça. Mas eu não sei quanto a você, eu não gosto do processo de encaixotar as coisas, de embalar aquilo ali. Mas eu gosto do resultado que aquilo traz. Coisa nova. Você entrar em algo novo. Mas para entrar em algo novo, você já parou para prestar atenção que quando você se mudou, não sei se com você foi assim. Quando você entra num lugar novo, numa casa nova, que você acabou de alugar ou de comprar, você fica meio perdido. Faz 1 ano que eu estou de volta morando em Campina Grande. Eu morei 10 anos em São Paulo. E faz 1 ano que eu estou morando em Campina Grande. E quando eu cheguei lá, eu ficava, às vezes, literalmente parada no meio da sala, assim, peraí, eu estou indo para onde? Onde é que está o quê? Você não sabe porque as coisas mudam de lugar. Você não tem mais as coisas naquele lugar que você costumava ter. E parece que a gente se sente meio perdido no início. O problema das nossas vidas é que nós somos como galinhas chocas, que construímos um ninho e depois que aquilo está tudo construído, a gente não quer mais sair de lá. Porque é confortável. A gente já sabe até de olho fechado onde encontrar aquilo. Só que Deus, amado, está tirando esse fofinho do seu ninho e eu espero que você seja espetado nessa região aqui, para que você se levante e entre no novo que está preparado para você, que é infinitamente melhor e maior do que aquilo que você já tem. Ah, mas é desconfortável. E o que não é? Qual é a mudança que não é? Mas toda vez que nós passamos pela fronteira do desconfortável, nós entramos num lugar mais espaçoso, num lugar melhor, porque, amados, o que Deus tem para a nossa vida nunca é uma regressão, sempre é para avançar, cada vez melhor. Ele disse, se você quiser, e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ele não disse, se eu quiser, eu vou te dar. Ele disse, se você quiser. É se você quiser. E uma vez se você quiser, você precisa agora inclinar os ouvidos para as instruções que Ele vai te dar, para que você também possa receber aquilo que é o melhor. O melhor desta terra não é para o diabo e nem para os seus filhos. É para os filhos de Deus. Isso significa para mim e para você. Eu saí, como eu disse, de uma cidade. Eu nasci numa cidade do interior do Nordeste, no estado da Paraíba. E a minha mentalidade era, eu nasci aqui, eu cresci aqui, aí depois eu recebi Jesus aqui, e quando Jesus voltar, Ele vai me encontrar aqui. E Deus começou a trazer a revelação da palavra, mas eu tive que tomar a decisão de dizer, eu vou acreditar nisso aí.
Para você acreditar na palavra de Deus, você tem que colocar força para arrancar as raízes de pequenez, de mediocridade, de limitações, de enfermidade. Às vezes a gente está tão acostumado com coisas que a gente, com circunstâncias do nosso corpo físico, que a gente até diz: minha dor de cabeça, minha dor nas costas, minha doença. Não é sua, é do diabo. Tira isso da sua vida e recebe o novo de Deus. E Deus começou a trazer a revelação da palavra. E eu tive que contrariar todas as condições que haviam sido construídas dentro da minha mente, da minha tenda. Medrosa. Eu era oprimida por um espírito de medo. Eu não abria nem minha boca. Quando Deus me deu a revelação de que que eu seria uma portadora da palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus, eu disse: Senhor, você está louco, você mandou a visão para a pessoa errada. Porque se eu não conseguia falar nem com a pessoa que estava do meu lado, quanto mais pegar um microfone e falar para pessoas. Deus nunca vai falar, amados, na altura do que você está. Deus sempre vai falar acima do que você está, porque Deus não quer que você permaneça no mesmo nível. Deus quer te puxar para ver por cima do muro. Deus quer que você suba, que você alcance lugares onde você pode ver aquilo que Ele vê. E Ele começou a trazer tantas informações no meu espírito, não na minha cabeça. A minha cabeça tinha que se conformar com aquilo que estava escrito. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Aonde colocar as suas mãos prosperarás. Bem-aventurado na entrada e na saída. E para mim tudo isso era loucura. Funcionou com Abraão, funcionou com Davi, funcionou com Moisés, funciona com os ministros, com os pastores. Mas quem sou eu, tadinho de mim? Miserável homem que sou. Miserável é Satanás. Que o futuro dele é no lago de fogo e enxofre. E o seu é reinando no céu. Amados, na glória com Deus. O seu futuro aqui na terra também é glorioso. Porque ele disse que ele daria a terra por herança. Não só a você, mas também a sua posteridade. Nós não estamos aqui para mendigar. Porque nós não somos mendigos. Nós somos filhos de rei. Filho de rei reina. E eu comecei a declarar: Senhor, muito obrigado, você não me deu espírito de medo. E isso eu nem abri a boca. Eu ainda tinha todos os sintomas de medo na minha vida. Imagina, às vezes a gente quer que a palavra funcione, declarando ela uma única vez. Só que uma única vez para uma vida de 10, 15, 20 anos de informação errada, amado, não vai simplesmente derrubar uma única vez. Você tem que declarar, e continuar declarando, e continuar declarando, e mesmo que aquilo se levante contrário, continua declarando, porque uma vez que você conserva firme a sua confissão, você vai herdar a manifestação dela. E eu dizia: nunca vou nem sair daqui. Não tinha condição física, emocional, nem financeira, nem para colocar o pé do lado de fora. Mas uma vez que a palavra encontra lugar no nosso coração e nós alargamos a nossa maneira de nos vermos, Deus entra com a reação dele. E eu vou te dizer, antes eu nem imaginava, nem sair de Campina. Glória a Deus. Talvez para algumas pessoas aqui isso seja a coisa mais simples do mundo, mas para a minha realidade isso era a coisa mais absurda. Eu conheço hoje, não é tanto assim, mas eu já passei por 7 países, já conheci lugares no mundo que eu nunca imaginei conhecer. Já ministrei para pessoas em quantidade que eu disse: meu Deus, eu que nunca imaginei que eu conseguiria falar com a pessoa que estava do meu lado. Como isso é possível? Pela fé. Pela fé. Então chegou um tempo de mudança. Chegou um tempo de mudança por dentro. Chegou um tempo de mudança por fora. E eu quero te dizer, uma vez que você muda por dentro, é impossível que você se acomode a permanecer com as coisas do mesmo jeito por fora. Aquilo que você tem hoje por fora é um resultado do que você é por dentro. Ah, mas onde eu estou está bom. Nunca vai estar bom, porque Deus sempre é um Deus de infinitamente mais. Amém?
Glória a Deus. É muito bom estar aqui com vocês. E a gente vai... Eu vou passar um tempinho aqui e vocês vão ter que me aguentar.